Olá, eu sou o Ricardo Rente, começando mais um vlog diretamente do território, esse papo direto e informal aqui no Território Nerd. E hoje eu quero comentar com vocês o filme que eu acabei de assistir, Como Treinar Seu Dragão. Demorei um pouquinho, já estreou tem algum tempo, mas eu assisti recentemente, então eu queria comentar um pouquinho aqui do filme com vocês, então obviamente também saber o que vocês acharam do filme. Então eu quero dizer o seguinte, eu acho meio babaca, assim, essa rivalidade que as pessoas fomentam entre empresas, entre grupos. Então, por exemplo, essa coisa tipo Apple versus Android, ou PlayStation versus Xbox, eu acho meio bobo isso. Você pode usufruir o melhor dos dois mundos. Só que, mesmo defendendo essa política, eu carrego comigo um preconceito desse que é Pixar versus DreamWorks. Eu tenho um preconceito gigantesco com a DreamWorks. Eu adoro os filmes da Pixar e eu acho que os filmes da DreamWorks não chegam nem perto dos filmes da Pixar. Então, a maioria deles eu não assisto, deixo passar mesmo, puro preconceito. E Como Treinar Seu Dragão é um que, na verdade, eu deixei passar também e acabei assistindo depois, dado os comentários da galera falando que o filme era muito bacana e que valia a pena assistir e tal. Assisti, gostei e tanto que me motivou a assistir esse segundo filme. Quer dizer que isso não era um filme que eu tava esperando tanto assim, porque eu ia ver, obviamente, mas não era aquele filme que eu tava, caramba, quando vai estrear, etc. Uma coisa que me deixou muito, assim, esperançoso, assim, em relação ao filme, positivamente, com expectativas positivas em relação ao filme, foi a distância, né, entre o primeiro e o segundo filme. Acho que tem 3 ou 4 anos de diferença entre eles. Você vê que, pô, pra fazer um segundo filme, os caras demoraram tanto tempo assim, é sinal de que, de repente, a produção, né, estão levando o tempo necessário pra fazer um bom filme. Vale dizer que esse filme pra mim ficou meio a meio, na verdade. Eu nem gostei tanto e também não detestei tanto, ele ficou bem mediano, porque eles têm levado esse enorme tempo de desenvolvimento, o roteiro do filme muito ruim mesmo. Muito na dúvida qual era a história que o filme queria me contar. Eu não sabia se era realmente a ameaça, o vilão que eles colocaram nesse filme, ou se era a jornada do soluço, como essas coisas casavam uma com a outra. Eu acho que o roteiro do filme não sabe dosar esses dois fatos que está querendo te contar. O filme é muito didático, o roteiro é muito didático, todos os personagens têm que contar o que está acontecendo, ou contar quem é tal coisa ou tal personagem. Eu acho isso muito ruim, porque tira um pouco do ritmo do filme. Toda hora o filme tem que parar pra entrar num flashback, onde ele vai ter que contar uma história de algum personagem, ou ele vai ter que contar alguma coisa que tá acontecendo. Acho que isso tira um pouco do ritmo, te tira um pouco ali do curso do filme natural, né? Ele dá uma pausa, é meio brusco isso, e o filme tem demais, é toda hora um flashback, toda hora alguém parando pra contar alguma coisa, toda hora alguém parando pra explicar alguma coisa. Eu não gosto nada disso. Eu acho que isso é pior ainda quando nós estamos falando de um público que é, sua maioria, infantil, é um público mais novo, então acho que quando você fica muito no blá blá blá, acho que deixa a galera meio entediada, e deu pra ver isso muito, pelo menos na sessão que eu tava. O filme chegou num momento que dava pra ver que as crianças estavam meio inquietas, sabe, se levantando da cadeira e tal, falando muito, porque o filme toda hora tinha que parar e explicar as coisas, então eu acho isso muito ruim. Principalmente eles têm um vilão no filme que é muito bacana, o visual do vilão é incrível, ele é super badass, ele é bem interessante. Os caras não desenvolvem nada, o vilão não desenvolvem qual é o propósito dele, o que ele tá querendo fazer, por que ele tá querendo fazer aquilo ali. E eles, na verdade, eles só vão desenvolver realmente, só vão explicar alguma coisa do background do personagem, do vilão, já no finalzinho, assim, já perto da batalha final, em meia dúzia de diálogos, assim, que é o próprio vilão contando, sabe? Ele fala, eu estou fazendo isso, por isso, isso. Eu acho isso uma péssima solução, acho que é uma solução preguiçosa, é a coisa mais fácil de ser pensada, assim, então é tosco e passa, é muito en passant, assim, é muito rápido a maneira como eles conta o que ele tá fazendo. Se você se perder um pouco a atenção, você vai acabar ficando confuso e nem pescando isso. E eu acho tão triste porque a história do vilão é tão interessante que acho que se ela fosse melhor abordada, ela serviria até com um pouco pra gente pensar um pouco, assim, porque ela é muito fácil de você se relacionar com a história dele, com as motivações dele, mas ao mesmo tempo você fica, pô, o que ele tá fazendo aqui não é legal, então acho que é bacana pra gente. Eu sei que pra molecada isso passa batido, mas pra gente um pouco mais velho, parar e ficar assim, pô, mas eu entendo o ponto dele, mas eu não concordo tanto com as atitudes, mas será que no lugar dele eu também faria isso? Então eu acho que seria interessante pra gente pensar um pouquinho, assim, pro filme levar um pouquinho desse pensamento, dessa discussão, e não ser só um filme de verão, sabe, pra gente assistir, comer pipoca e tal, ele ser um pouquinho, ele não ser tão vazio, digamos assim. Ele tem a jornada do soluço também, em relação ao pai dele, e aí eu fiquei, tá, então beleza, tem essa jornada deles dois, que um pai não ouve o soluço, e ele quer que ele seja uma coisa, e na verdade ele quer ser outra, e isso fica perdido no meio do caminho também, não tem desenvolvimento em relação a isso, se perde totalmente. Eles introduzem um personagem novo aqui também relacionado ao passado do soluço, que no primeiro momento você fica, pô, peraí, pô, que interessante isso aqui, cara, é onde isso vai levar, e não leva a nada também, entendeu? Não leva muito
leva a lugar nenhum. E o filme é bem clichê, você consegue saber aonde ele vai dar. Vem com o argumento de que esse é um filme pra criança, então tem que ser assim, porque não tem que ser. E a Pixar tá aí pra provar que não é assim. Não precisa ser clichê, não precisa ser a história mais comum do mundo pra gente ter um filme bacana. Então eu acho que nesse ponto de história, de roteiro, o filme é bem fraquinho e ele também é muito longo. Eu acho que o ritmo dele é bem ruim. Teve uns momentos que eu já fiquei assim, caramba, esse filme não vai acabar, meu Deus, aonde ele tá indo? Porque é muito blá blá blá, é muito pé em vez de mostrar as coisas. Então eu sinto falta disso. Entretanto, o filme, quando você... O que me interessou, o que eu achei bacana no primeiro filme? Eu também não acho a história do primeiro filme lá tão fantástica, mas o que me pegou nesse primeiro filme foi o universo que eles criaram, essa coisa dos vikings, e você tem os dragões, e aí eles lutam com os dragões e depois eles domesticam. Isso é muito interessante. Isso é um grande trunfo desse segundo filme, porque eles evoluem isso de uma maneira muito grandiosa, muito bacana. Eu achei legal também que eles dão um salto desde o primeiro filme, então acho que é 5 anos de diferença. Então é bacana porque você já não tem aquela coisa clássica do segundo filme ser um repeteco do primeiro, assim, entendeu? Já tá tudo meio diferente, os personagens já estão maiores e tal. Achei isso muito legal, uma boa decisão. E o universo deles, a diferença desde o primeiro filme, já que agora eles têm os dragões domesticados ali no dia a dia da vida deles, é muito mais interessante, é muito mais bacana. Os dragões são incríveis, muito mais bacanas do que no primeiro filme. Então você tem uma diversidade enorme, desde dragão gordo, dragão magro, dragão pequenininho, dragão bebê, dragão titânico. Então é muito legal e o design deles é incrível. Eu já encomendei o artbook porque eu quero ter na minha estante, eu quero usar pra desenhar, porque é muito legal. Sair do filme querendo desenhar, isso é muito interessante. Eu gosto muito quando o filme me gera essa coisa, essa criatividade no design dos personagens, nas vestimentas dele, nos utensílios, né? Porque o Soluço, ele perdeu a perna no primeiro filme, perdeu parte da perna, na verdade, perdeu o pé, na verdade, enfim. E ele usa uma perna de pau que é meio... Ela tem um mecanismo ali interessante, o próprio mecanismo do Banguela também, a maneira como ele monta ali no Banguela. Então isso daí o filme brilha no design dos personagens, na diversidade dos personagens em si, ali, até dos coadjuvantes, não só do Soluço, e dos principais ali também, na diversidade desses coadjuvantes. No vilão, o vilão é incrível, ele tem um visual muito interessante, dá vontade de desenhar, dá vontade de ter os bonequinhos desses personagens na estante aqui, porque eles são muito interessantes. Se tivesse na saída do cinema uma barraquinha vendendo cada um deles, eu teria comprado todos, porque eles são realmente bem bacanas. Então é isso, acho que o filme ele brilha nesse universo dele, ele é interessante nesse aspecto de mostrar os dragões diferenciados, mostrar as cenas com os dragões bacanas, de lutas deles e tudo mais. Mas como eu falei, roteiro, história, ele é bem fraquinho, a batalha final também é bem fraquinha, é bem pouco criativa. Parece que os caras eles despenderam tanto tempo no começo do filme pensando nos dragões, no design dos personagens e tal, e na hora de desenvolver de repente a parte de luta, de combate, ou a batalha final, acho que eles foram na primeira solução. Me parece muito isso, é muito pouco original, principalmente quando você tá falando de dragões que têm tamanhos diferenciados e golpes diferenciados. Eu acho que você poderia criar cenas de ação com aquele efeito montanha-russa, sabe? Onde você fica sem fôlego, onde você acompanha, vai do ponto de vista do personagem, ele passeando pelo universo e tal. Os caras tinham um prato cheio, tinha faca e o queijo na mão, e eles usam isso até no começo do filme, mas na hora da batalha final acho que poderia ser mais grandioso ainda. Eles deixam a desejar. E é uma pena, até porque o 3D do filme é muito bacana, então poderia ser usado isso aí pra criar uma experiência interessante. E mais uma vez, já que é pra molecada, acho que é um prato cheio que foi desperdiçado e com certeza vai ter um terceiro filme e com certeza vou ver, mas entre os dois filmes o primeiro ainda é o melhor. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou de Como Treinar Seu Dragão 2 e também quero até fomentar uma discussão. O que você prefere, Pixar ou DreamWorks, né? Eu já falei, cara, os filmes da DreamWorks são... não sei, a gente pode fazer um vídeo num futuro próximo aí fazendo um embate entre os dois estúdios. Deixa aqui teu feedback e a gente se vê num próximo vídeo do Território Nerd. Tchau!